nome completo é Eugênio Bianchini da Paixão. Eu tenho 37 anos e trabalho com bioconstrução já tem cerca de 15 anos. Certo. Quando foi o início, quando eu tive a minha primeira sensibilização com a ideia e desde então comecei a trabalhar, aplicar, estudar. Já tem uns 15 anos já. O principal motivador para você seguir esse caminho da bioconstrução, da sustentabilidade, teve algum marco importante para você? Eu acho que assim, né? Eu defino mais ou menos dessa forma. Eu fazia parte da ONG Taipau, faço parte ainda, né? Mas lá no início ainda nem tinha uma formatação assim do jeito que ela está hoje, né? E foi provocado por alguns amigos a achar formas de construir barato, baixo custo. E eu ainda estava na faculdade. Eu falei, bom, eu sou estudante de arquitetura, esse cara veio e me perguntou, Eugênio, como que eu faço para construir um baixo custo? E a gente estava iniciando o processo da ONG e eu fui atrás de construções de baixo custo. Ali eu encontrei um curso, que era um curso de bioconstrução, onde ensinaria, era um curso lá no Rio Grande do Sul, onde seriam ensinadas várias técnicas de construção de baixo custo e baixo impacto ambiental. Aí eu fui fazer esse curso que me interessou ali na época e foi uma coisa que me fez todo sentido, assim, sabe? Até transformou meu olhar com relação à arquitetura. Eu fui fazer esse curso, foi um curso lá em 2004, janeiro de 2004. Eu fiz esse curso foi o curso de bioconstrução, onde a gente aprendeu várias técnicas de bioconstrução, tecnologias para saneamento básico, aquecimento de água, sistemas para calefação, aquecimento de casa, sabe, da arquitetura, técnicas da arquitetura bioclimática, e aquilo me fascinou assim. Eu estava ali acho que no penúltimo ano de faculdade e a partir daquilo eu mudei meu olhar e até o foco da arquitetura, assim, a partir disso eu comecei a trabalhar com bambu, trabalhar com terra e aplicar na Taipau, que é a ONG que eu faço parte até hoje, e daí começou a minha história assim com a arquitetura, me interessar, pesquisar, estudar, construir, e foi indo. E depois disso a gente começou a dar cursos e treinamentos aqui em Piedade, onde o pessoal assim foi se capacitando aqui da cidade. Na ONG mesmo? Na ONG, a gente fez alguns cursos na ONG, trouxe alguns cursos, então o pessoal daqui começou a se capacitar. Tem o Vitor do Bambu, por exemplo, hoje, que eu acho que é o que está assim, se destacando no bambu em Piedade, é o Vitor. E ele começou com a gente também. Através desse treinamento, então, seria um certo resultado, vamos dizer, do trabalho. Fui lá no Rio Grande, começamos a falar de bambu, trouxemos uns cursos aqui, e quando eu fiz o curso lá, de bioconstrução, eu conheci a permacultura. E a permacultura é algo já mais amplo, holístico, né? Que não envolve só a construção está dentro do contexto. Mas a gente, da permacultura, fala sobre água, sobre energias, produção de alimento de forma saudável. Então já é uma coisa mais ampla, né? De habitação humana sustentável. Como você projetar e gerenciar sistemas autônomos e de habitação. Quando eu conheci a permacultura, eu tive um sonho. Eu falei, eu quero levar isso para a Piedade, né? Aí a partir disso, eu, junto com o pessoal da ONG, a gente começou a criar um espaço para poder trazer cursos. E ali aconteceram alguns cursos na Taipau e várias pessoas, já mais de 100 pessoas já foram capacitadas assim, não só daqui, até que não muitas pessoas, mas fora de Piedade, do Brasil, assim, tem gente de Manaus, até de fora do Brasil que já veio fazer o curso aqui. Legal.
Então tem sementes plantadas, semeadas, aí cada um no seu... Tem gente, um grupo lá de Santos que está atuando, surgiram projetos lá, depois do curso que eles fizeram aqui, eles voltaram para as cidades dele, fazendo, plantando e desenvolvendo trabalho ligado à sustentabilidade, assim, na sua região, cada um. Então a coisa vai brotando e vai crescendo, assim. Muita gente em Piedade, e a gente sonhava lá atrás, eu ainda sonho, em Piedade sendo um polo do bambu nacional, assim, sabe? De artesanato, plantação de bambu, porque tem muito bambu plantado aqui em Piedade, tratamento. Então eu acredito ainda que o bambu aliado à agricultura familiar, a gente pode ter um resultado bem legal para a região econômica, de sustentabilidade, assim, bem legal. Tem agricultor que fez o curso do CRAS que está tratando bambu. Então eu acredito que na hora que a gente acordar já vai estar acontecendo, assim, eu acredito. Eu acho que a gente tem potencial, a Piedade tem bambu, tem tudo para isso rolar, né? Espero daqui a um tempo voltar a ativar isso aí. Até a gente já escreveu um projeto, foi pré-selecionado assim, para um projeto do Estado, e havia uma verba, tudo para isso, para gerar renda através do bambu na agricultura familiar. E o bambu, a plantação de bambu como aliado do agricultor, né? Então o agricultor familiar ter o bambu tem várias vantagens, né? Várias funções também no bambuzaus. Ele quebra vento na lavoura, reduz o uso do agrotóxico, porque você reduz a quantidade de pragas, porque o bambu barra através do vento. Isso tem agrônomo que trabalhou junto com a gente tudo, e existe essa comprovação. E além disso, a matéria-prima, você pode fazer cerca, galinheiro, até obras dentro da propriedade de agricultor familiar. E fora isso, tratar o bambu e vender, ou fazer um artefato e vender, gerar renda. Entendeu? Então o bambu ele tem uma grande função dentro da propriedade rural, assim. Ele tem uma vasta aplicação. É o material mais versátil do mundo. Que massa. Mais versátil do mundo. Você pode se alimentar do bambu, construir com bambu, fazer muias coisas, mais de 1000 itens catalogados, assim. Desde o tecido, você pode fazer um tecido, fazer um alimento, construir casa, móveis, tudo, construir pontes, tudo. A bioarquitetura, né, o nome diz, né, é uma arquitetura preocupada com a bioarquitetura, né? É uma arquitetura que se almeja ter uma pegada ecológica menor, porque toda edificação agride, tem um impacto. Então na bioarquitetura a busca é pelo menor impacto, e buscando esse menor impacto você vai olhar o que? Os materiais locais, o que você tem disponível naquela região, no seu entorno. Você tem o barro, você tem o bambu, então você vai buscar materiais locais. Que não tem sentido tanto você trazer um material que foi produzido lá na China, o transporte gastou muita energia para vir, ou para a fabricação desse material consumiu uma energia absurda. Então, na bioarquitetura, nós buscamos materiais que tenham o menor impacto local, que sejam produzidos e encontrados no local. Tem que ter uma conversa muito boa com o clima, tem que estar adequada ao clima e os costumes locais dos habitantes daquela região. Então, são essas três coisas basicamente. Você tem que estar de acordo com os costumes, com o clima e com os materiais locais, para você ter uma arquitetura com baixa pegada ecológica. Você agride menos. Então essa arquitetura
ela é como se fosse um ser vivo, por isso também da bioarquitetura. Ela é um organismo, né? Não um organismo que só consome, ela faz trocas com o ambiente, não só retira, como uma arquitetura que tem uma pegada alta, ela consome muita energia, né? E não faz essas trocas com o ambiente. Dentro do âmbito da bioarquitetura, quais são os tipos de construções que a gente encontra? Taipa de mão, taipa de pilão, que são técnicas milenares de construção, o adobe, né? Isso são algumas técnicas, né? O adobe, taipa de mão, taipa de pilão, tem a técnica de terra ensacada, que é bem legal, que é aquela que você vai enchendo o saco, uma técnica muito interessante, não vai coluna, não vai cimento, não vai nada, ferro, é terra, terra, terra. Legal. Daí tem construções com bambu, telhados verdes que são também parte aí das técnicas de bioconstrução. O que mais? Tem uma gama grande, assim, tem fardo de feno, só que para cada clima existem as construções mais adequadas ao clima, né? Tipo, fardo de feno, mais para subtropical, assim, é bem aplicada. Agora aqui para nossa região, pela umidade, talvez nem tanto. Mas o que mais tem? Tem ferro-cimento, que é uma técnica para fazer cisterna, caixas com volume enorme, com baixo custo, entendeu? Dá para fazer lajes, um monte de coisa. Então são essas técnicas básicas, assim. Todas elas são economicamente viáveis. Sim. Vendo a explicação que você deu sobre a motivação para você procurar a bioarquitetura, a princípio foi o baixo custo. Exato. Todas elas são extremamente viáveis economicamente. Sim, assim. sim. E para uma construção numa área central, numa área urbana, por exemplo, é possível? É de fácil aquisição? Como que seria o... Então, existem, hoje vem mudando bastante, mas varia bastante para cada município, sabe, a visão, assim. Mas em geral, as construções, elas não são aprovadas, assim, elas são na área rural, normal. Na área urbana, depende da técnica, tem algumas resistências, assim, sabe. Então eu estou em busca, meu desafio também como profissional é exatamente quebrar esse paradigma, começar a aplicar num condomínio, uma taipa de pilão, uma casa de alto padrão, entendeu? Então estou em busca de normas e leis assim que eu costumo falar que essas construções são alvenaria estrutural, entendeu? Então eu consigo mostrar que, mas a Caixa, por exemplo, não aprova, tem linhas de financiamento que não visualizam essas técnicas como resistentes, enfim, dentro da norma. Então eu vejo que o Brasil está bem atrasado nesse ponto também. Entendeu? Em outros países isso é bem mais tranquilo. Inclusive até incentivado, né? Sim, sim. O uso de tal... O teto verde, por exemplo, na Alemanha, já existe lei de incentivo nas grandes cidades que subsidia o material, você entra com a mão de obra para fazer um teto verde. Que os governos já viram que é mais barato ter muito teto vivo para melhorar o clima, a umidade, reduzir poluição, os impactos de enchentes, essas coisas, do que fazer parque. Mais barato subsidiar tetos verdes do que fazer parque. Entendeu? Legal, é bem interessante. Muito interessante. Então você vê que os países assim de primeiro mundo estão. O Brasil ainda está no essencial ainda, né, eu acho. Então por isso que a gente está um pouco atrasado. E a taipa de pilão, essas técnicas, você pega na Europa, a Austrália é muito forte nisso. Eles constroem prédios institucionais, casas de altíssimo padrão com taipa de pilão. Prédio institucional, o próprio governo constrói.
existem empresas que fazem, entendeu? Aqui o Brasil ainda está desenrolando essa história, né? O bambu, já existem livros científicos que mostram a durabilidade, a resistência do material, entendeu? Já tem professor de física, de mecânica, que fez livro mostrando a resistência do material. E está tramitando, tem um grupo de bambu, assim, de bambuzeiros que estão ali trabalhando para regulamentar esses materiais, o bambu, por exemplo. Entendeu? Eu preciso me inteirar um pouco mais sobre isso, mas eu sei que eu até estou para ir agora num congresso no Rio de Janeiro, que vai ser sobre terra crua, construção com terra, assim. E ali vai ter gente no Brasil inteiro nesse debate. É legal até levantar isso aí, assim, né, para entender como que está a questão legal aqui, né, no Brasil. Que é uma coisa que muita gente pergunta, assim, sabe? E realmente tem essa falta de... Como que a gente... devido, acho que à cultura, vários fatores, assim, que não existe essa visão de usar os materiais na cidade, assim. É meio estranho. Você acredita que, por exemplo, é mais uma falta de visão ou em utilizar os materiais, ou é mais uma falta de preocupação com o ambiente, assim? Qual seria o seu ver, assim? Essa resistência dá-se ao custo, ao lance do monetário, que eles não querem investir muito, ou a questão de estar despreocupado mesmo? Tipo, a gente tem muito tempo ainda de terra, tem muita matéria-prima ainda para a gente usar, então a gente vai deixar para se preocupar com isso depois. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que o maior problema dessas técnicas não estarem popularizadas é a influência dos grandes monopólios, eu acho, assim, no Brasil, que até eu acho que de certa forma bloqueia e fez o marketing lá no passado, que isso é ruim, pejorativo, casa de barro, empobreceu a coisa, e para tirar essa visão, bom, quer casa, eu vendo a casa, você não vai poder fazer você a sua casa, entendeu? Então eu acredito que influenciou as universidades. Você vai na universidade, o pessoal está falando de concreto, você tem palestra, sempre existe um assédio dessas empresas que vendem material, assim como o médico tem lá, use remédio X, Y, Z, existe nas universidades isso aí, o ferro, o cimento, e para criar leis. Então o grande capital, vamos dizer, influenciou leis e faz parte do governo, né? Então isso, na minha opinião, é a maior barreira que a bioconstrução tem, assim. Eu tenho essa leitura, assim, eu acho que foi historicamente construído e que chegou onde a gente está hoje, assim, né? E a falta de... Você vê esse projeto, né? Minha Casa Minha Vida, deveria, no meu ponto de vista, contemplar construções tradicionais. Você tem um subsídio lá em vez de você pegar 100 pau do governo, você podia pegar 30 e construir com um adobe. Uma casa que é tradicionalmente construída aqui, por que não? Entendeu? Mas não, esses mega programas, eles são feitos para quê? Para beneficiar mais as construtoras do que o povo, né? Assim, querendo ou não, na última instância é isso. Entendi. Se fosse para servir de verdade para o povo, no meu ponto de vista, deveria contemplar, não que seria só isso, mas deveria ver isso como uma possibilidade de construir também. Pô, eu quero pegar o subsídio, mas eu quero construir com taipa de mão, que é lá em Minas, lá o pessoal constrói e eu quero... Por que não? Mas esses programas, no meu ponto de vista, eles excluem completamente todo esse tipo de construção. É o que? É o cimento, é o concreto, é o ferro, entendeu? E o ferro você vê cerâmica, a muita cerâmica também. Cerâmica. A cerâmica, ela depende do que? Ela polui na extração e
cozimento, né? Cozimento. Você vai ter Cheiros muita fortes, energia para assar o tijolo e enfim, é isso. E o ferro você vê como que é, né? O ferro, além de ser um mineral finito, né? Uma hora vai acabar o ferro. Acho que já tem no mundo aí, deve estar acabando. É mais reciclagem do que ferro extraído já, né? E você vê o buraco que vira, né? A extração do minério assim, destrói e vai embora e fica aquelas crateras. E quando dá um desastre lá, quando você morreu no Espírito Santo, lá Mariana, foi um dos maiores desastres ambientais. E não que o aço, o cimento não devam ser usados, mas eu acho que eles têm que ser usados mais com parcimônia, né? Vamos usar isso aqui. Tem coisas que só o cimento faz. O cimento, o ferro, tem técnicas e formas e métodos que só o cimento vai cumprir com a. Eu não sou aquele cara também, não, sou contra esse tipo de material. Não, mas vamos usar ele de uma forma mais regrada ou pensar mais para usar, não se basear nele. Às vezes a obra hoje é só cimento. Os pré-moldados, essas coisas que a gente vê, né? Tudo é cimento. Igual o pré-moldado, você falou do pré-moldado. O pré-moldado é só cimento. Porém, por ser você constrói sem desperdício, com muita tecnologia fabricada assim, você reduz e até esses pré-fabricados, dependendo do caso, tem selo de ecológico de construção. Que legal, por não ter desperdício de material. Não ter desperdício, você pega uma laje, você vai reduzir quanto de madeira para escoramento, para um monte de coisa. Verdade. Caixaria, porque é feito na fábrica em formas já de aço e tal. E também a mão de obra que trabalha lá, geralmente é tudo registrado, enfim, tem os encargos tudo certinho. E quando na construção civil em geral, não. Você vai usar 1 milhão de caixaria para fazer um pilar, então tudo isso você tem que pôr na matemática, assim. Porque a construção civil é a indústria que mais polui o mundo. É o que mais gera esses gases de efeito estufa, tanto na fabricação de cada material que vai chegar na obra, quanto na construção em si. Gera desperdício. Então, a construção civil é a atividade humana que mais polui o planeta hoje. Legal. É interessante a gente falar sobre isso, sobre a construção civil, porque eu vi um documentário que era responsável pela extração de aproximadamente 20% da matéria-prima do mundo todo, é isso? Corrija se eu estiver errado. Aproximadamente 20% dos recursos naturais são retirados e são usados para a construção civil. Tenho certeza disso, né? Que é o ferro, o minério, é muita coisa, né? Areia, pedra, o próprio cimento, mas alumínio, vidro, vai muito, né? Vidro, vai muito vidro. Alumínio. Até as placas de granito mesmo, né? Que você estava falando da exploração do ferro, onde eles deixam aquelas crateras enormes. A exploração de granito é da mesma forma, né? Sim. Eles vão cavando, quando não dá mais, que sei lá, chegou numa mina d'água, de repente, ou Fica numa nascente, buraco. aquele buraco, e eles vão para outro lugar. Só que fica um impacto ali naquele lugar. Só fica aquele rombo ali. Mas eu queria levantar a questão sobre os materiais que são usados na bioarquitetura, assim. São utilizados só materiais naturais, tem a reciclagem também e tem a reutilização de alguns materiais que, por exemplo, não seriam usados, por exemplo, um para-brisa de um caminhão, por exemplo, que não... Exatamente. Você poderia explicar isso aí? Nessa busca aí da menor pegada ecológica, né, numa pegada ecológica mais baixa, vale tudo isso. Tanto dentro da própria obra, você reduzir a produção de lixo, usar os materiais naturais, a reciclagem,
Já construí bastante coisa com madeira de demolição, porta, esquadria, vidro, né, de outros processos. Isso é bem legal também. Legal. Isso incorpora e na própria obra também, a geração de lixo, incorporar o lixo na obra. Eu tenho feito isso também, para você gerar o mínimo de lixo e o que for gerado, você dá fim ali no próprio canteiro de obras. Como que seria feito mais ou menos isso? Tipo... Um exemplo. Um exemplo que eu fiz numa obra que eu fiz aí recentemente, numa rampa. Tudo que foi gerado de resíduo, a gente enterrou na rampa. Legal. Foi feita uma mescla, assim, terra, resíduo. Terra, resíduo, terra, resíduo. Claro, com critério para não virar um oco ali, dar problema no futuro. E depois concretou, vai ser a rampa, vai ficar congelado o lixo até aquilo um dia precisar ser demolido, vai ficar congelado aquele lixo ali. Porque é uma questão muito interessante essa o que você vai fazer com os rejeitos, né? Com os entulhos, né? Sim. Que a obra gera e tudo mais. E normalmente isso não tem um lugar específico para ser despejado. Não. Eles vão aterrando terrenos. É um negócio meio... É outra coisa que a gente aqui do escritório está planejando começar a atuar nas obras convencionais, aplicar o sistema de gestão de resíduos, de recursos e resíduos, né? Então o que é? Economizar água dentro da obra, tentar desperdiçar o mínimo de material, reutilizar dentro da obra, pregos, tentar fazer uma reciclagem dentro da própria obra. E o que sair sai lixo, mas separar ele, aqui é entulho, aqui é reciclagem, aqui é madeira, que pode ir para um outro processo, sei lá, pode ir para um forno de pizza. Eu já andei pesquisando essas coisas. Então a gente está procurando, dentro do escritório, as obras normais, assim, terem um tratamento. A ideia é fazer uma palestra para os trabalhadores ali e criar uns locais para destinar cada resíduo. O papelão vai ser aqui, ferro vai ser ali, o ferro vai para reciclagem, e tirar essa coisa que eu acho muito estranha, que é a caçamba com tudo, assim, sabe? Tem bituca de cigarro, marmita, tem toco de madeira, sofá, concreto velho, daí vem, joga um lixo, vira aquela coisa horrível, e daí aquilo vai para onde? Vai para eles vão aterrar um terreno e fica todo aquele lixo misturado. Quando aquilo, boa parte poderia ser reciclado, entrar em outro, né? Deve ter, eu não sei se tem usina de tudo isso a gente tem que mapear. Usina de reciclagem do entulho, por exemplo, que é uma coisa que está começando a crescer também, que é pegar um entulho e passar por um processo de trituração, assim, para virar agregado na obra também. Legal. Daí seria uma forma de reduzir o desperdício dentro da... que é enorme. Tem obras aí que chega a 30%. Então é 30% que vai para o lixo. E é 30% em valor. Se você gastou 100 mil numa obra, você gastou 30 foi para o lixo. Então é tudo isso que a gente tá buscando trabalhar. Assim, é aquela questão, né? O cara não tem um prejuízo imediato, né? De 30 mil, por exemplo, no exemplo que você deu. Ele não tem um prejuízo imediato. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho um carrinho de cimento que enterra, não sei o que e tal. Mas somou lá no final, retrabalho, tem muito retrabalho. Então tudo isso tem que entrar pensar em obras. Daí que entra a história da pegada ecológica, né? Tem obras que tem muito retrabalho, faz a parede tudo torto, depois vai muito mais massa para fazer, eu tenho que quebrar para arrumar, não sei o que. Então se você já vem limpo, não sei o que, com a tubulação já pensada, tudo bem calculado, você reduz desperdício, reduz retrabalho, tudo isso entra na conta da eficiência energética, no caso, né? Que a obra tem que ter.
Massa, bem legal. Você acabou de voltar de um curso do Rio de Janeiro, você queria comentar alguma coisa que você acha pertinente? O curso foi maravilhoso, assim. Tive a oportunidade de conhecer 2 mestres assim, da bioarquitetura. Um é o Gernot Mink, que é o cara que deu o curso. É um alemão que era pesquisador da universidade lá na Alemanha e é mestre em telhados verdes, mestre em construção com terra. Eu comprei 2 livros dele, ele já publicou mais de 30 livros. Tem um livro dele que foi já publicado em 8 países, que é esse aqui, ó, Construção com Terra, Gernot Mink. Foi autografado, tudo. Já veio Então, esse cara, ele veio da Alemanha, foi muito legal conhecer ele, comprar esse livro em português. Para mim, eu já tenho outros materiais assim que provavelmente foram até inspirados nesse trabalho do Mink. E telhados verdes também, que é um outro campo assim que eu quero atuar muito. Acredito muito no telhado verde. E eu fui fazer o curso de telhados verdes, né, do Mink. Legal. E foram 2 dias de curso no Instituto Tibá, que é um instituto referência em bioarquitetura, muito famoso, e é o cara que escreveu esse livro aqui, Manual do Arquiteto, que é super famoso também, entre Johan van Leeuwen. Ele é um holandês, e eu conheci ele e conheci o Mink num curso só. E conheci o Tibá, que é o Instituto Referência em Bioarquitetura. Então foi maravilhoso poder ficar lá 2 dias no Tibá, conhecer as bioconstruções de lá, telhados verdes, banheiro seco, enfim, poder vivenciar, ver, conversei com o mestre, ele me explicou o que motivou ele a escrever esse livro, foi bem legal. A motivação dele foi, ele falou que ele estava na Bahia e tinha um cara lá, um construtor com um serrotinho minúsculo, desamassando prego. Ele falou, pô, você vai construir para você? Ele falou, não, eu sou o construtor do bairro, esses pregos eu vou usar para o bairro. Daí ele viu e falou, caramba, eu acho que vou sintetizar o meu conhecimento aqui para ver se eu ajudo pessoas, né? Legal. E lá conversando com a galera, teve um cara que viu um projeto do Johan lá em Angola, servindo uma população lá que vivia no chão, tal, chão batido, e eles aplicaram uma ecotécnica dele e melhoraram a saúde deles. Porque eles moravam na terra, tinham muito resfriado, muito problema de saúde, as crianças. E através de uma técnica que ele ensina aqui nesse livro, eles melhoraram a saúde até das pessoas. Então são pessoas, são pessoas que mudaram o mundo, assim, já conseguiram um efeito bem grande, assim, já influenciando pessoas e melhorando a questão da água em alguns locais, assim, tipo, pessoas que precisavam de água, levaram sistemas de armazenamento de água, por exemplo, entendeu? Então, pessoas que são bem marcantes, assim, bem legal. Nossa, que foi um curso maravilhoso, pessoas muito... E o pessoal todos nessa busca aí, né, de bioconstruir. Eu acho que tem tudo a ver com o momento atual aí, né, dessa crise energética que está sendo anunciada já faz tempo, aí o pessoal da permacultura, do colapso dessa matriz energética, né, cara? É só o combustível fóssil, a gasolina, é o gás natural, e a permacultura a gente pensa nisso, que na verdade é a caloria, né, cara? É a madeira que serve para lenha, para aquecer e o sol que gera madeira, que produz o alimento também. Então a gente tem que mudar essa matriz energética, né? Ou pelo menos
diversificar, né? Eu acredito que Não já ficar se passou. mantendo só numa coisa, A né? gente já passou, né, inclusive, da época de depender apenas dos fósseis, né, Exato. dos níveis Com fósseis. tanta tecnologia, né, cara, é que a gente tá assim, sei lá, terceiro mundo e dependente mesmo, porque existe um porquê também de monopólio, de causar essa dependência, né? Que existem alternativas já, né? A gente já sabe disso, só que a gente, quando dá esse chacoalhão, que a gente fala, pô, peraí, eu vou começar a repensar em alguma coisa, né? Uma energia solar, porque isso está sendo anunciado e vai ser uma questão global, eu acredito, daqui para frente, assim, né? Tudo indica, né, na verdade. Inclusive você citado essa questão global, da crise energética e tudo mais. Numa matéria na faculdade, inclusive nessa matéria, o professor passou uma notícia de que hoje em dia, em média, para sustentar, né, o consumo da população no mundo, está sendo necessário aproximadamente o equivalente a 5 planetas, terras, para sustentar o consumo das pessoas. E queria que você comentasse sobre isso daí, se tem a ver exatamente com o que você está falando. Sim, tem tudo a ver com permacultura, com bioconstrução, que é essa história, né, de se cada um conseguisse resolver os seus dejetos localmente, produzir parte da sua alimentação localmente, esse impacto global seria menor, né? Abundância também, né? Hoje a gente vive numa sociedade pautada na escassez, né? Escassez de alimento. Então, para ter valor agregado, tem que faltar. Ninguém pode ter aquilo para vender. No caso da construção também, né? Eu vendo para você não sabe construir a sua casa, eu sei fazer a sua casa. E na bioconstrução é justamente ao contrário. Lá no Tibá se chama Instituto Referência em Bioconstrução e Arquitetura Intuitiva, que é isso, resgatar que todo mundo tem lá dentro uma questão primitiva, né, que é o habitar. Todo ser humano tem essa habilidade, falta despertar. Então você tem que acessar. No Instituto tem lá as técnicas de meditação, de baixar a frequência cerebral para você ativar a criatividade e acessar essas coisas que estão lá dormentes, né, no cérebro. Então todo mundo pode construir dentro dessa linha, é isso aí. Eu acho que vai da pessoa querer, né? Se a pessoa quiser, tudo é possível. E na bioarquitetura é isso. Tudo é possível e todo mundo é capaz de fazer. Eu vejo as mulheres, cara, eu fico de cara cada vez que eu vou fazer um curso desse, assim, como as mulheres são fortes na bioconstrução, né? E eu vejo até que elas vão revolucionar, eu acredito nisso, sabe? Elas adoram construir, assim, bioconstruir. Nas obras convencionais você não vê mulher. Na bioconstrução as mulheres são totalmente bem-vindas, assim, e tem um alto acabamento, porque depende de um cuidado para você deixar o barro bonitinho e tal, alisar, e as mulheres têm isso aí. Aquela sutileza nos detalhes que nem todo homem tem, né? Eu sempre viajo, assim, em ter uma equipe de bioconstrutoras, assim, sabe? Eu acho que tem tudo a ver até com o empoderamento da mulher. Tem um projeto aqui na região que é Lua Nova, eu não sei, parece que está meio parado agora, mas é um projeto, não sei se já ouviu falar, acho que é na Soiaba, alguma coisa. Lua Nova? Lua Nova. E é um projeto assim que envolve mulheres solteiras que construíram as casas delas através de tijolo de solo cimento, uma prensa lá que faz o tijolo de barro, e elas construíram, várias mulheres em mutirão, elas faziam os tijolos, construíam as casas delas. É bem legal, então tem a ver até com feminismo e tudo mais, isso aí, o empoderamento das mulheres, porque a bioconstrução
nos cursos, em tudo que eu fiz até hoje, sempre tem mulher, e as mulheres são mais guerreiras. Não sei se mais guerreiras, mas são muito fortes que é um trabalho mais... Tem um trabalho pesado também, mas tem um trabalho mais leve. Então na bioconstrução, até crianças podem... Porque não é um material que agride, é menos perigoso. Você não pega o cimento, você pega na mão, corrói a mão, você respira aquele pó, faz mal. Na bioconstrução não, os materiais são orgânicos, não afetam nada a saúde. Então é bem legal. Que massa. Tem alguma consideração final a fazer sobre tudo isso que a gente falou aqui, sobre sobre a preocupação que temos em poupar recursos naturais, que caminho que a humanidade pode chegar se esses cuidados não forem tomados, inclusive na construção para habitação? Você queria comentar alguma coisa sobre? Eu acho que assim, eu como profissional, eu acho que a gente tinha que, eu espero isso, né? Mudar os paradigmas de produção e consumo, né? De casa e de alimento também, mas falando especificamente da bioarquitetura, mudar um pouco esse paradigma, né? De produção e consumo, como nós consumimos as habitações e a forma de produção delas, né? Então eu vejo que está na hora, sim, de mudar esse momento, principalmente depois de um chacoalhão desses aí que a gente passou, essa hora, assim, até teve um amigo meu que falou, cara, fala no Instagram isso aí, fala essas ideias aí, que essa é a hora de buscar energia alternativa, sol, aproveitar as energias, né, disponíveis de uma forma melhor e sair dessa dependência um pouco e começar a visualizar que a gente tem que fazer isso, tem que partir para alternativas assim, de energia, não ficar preso só numa forma de construir, uma forma de se locomover. Você anda de bike, né? Eu também curto andar de bike também, enfim, usar transporte alternativo, energia solar, renovável, né? Captar água da chuva. Esses dias falaram, vai acabar a água porque o cara da Sabesp, no caminhão não chega cloro e vai ter que faltar água. Falei, olha que maluquice, né, cara? Faltou combustível, parou o caminhão, acabou a água. Então vamos captar a água da chuva, vamos, enfim, não vamos ficar nessa dependência aí, vamos dar uma mexida. E para construir a mesma coisa. Sair disso aí, né? Ficar só em material, cimento, ferro. Não, tem uma gama de materiais, por isso que esse livro aqui, o Manual do Arquiteto Descalço, é você na mata com os recursos ali disponíveis para você poder construir uma casa. Tem tudo a ver com esses vídeos aí que eu piro também quando eu vejo. Tem uns caras só de shortinho, faz um monte de coisa. Eu acho muito. Eu viajo, tem muito acesso e tudo, porque eu acho que resgata também. O pessoal gosta de ver, porque tem a ver com o seu primitivo, né? Exatamente. De cada um. Todo mundo tem o seu ser, no seu DNA lá, esse registro, né? Como que era feito, né? A identificação, né, com o passado, que cai muito naquela questão, eu gostei disso, de reforçar, né, a gente tem isso dentro da gente. Tá lá dentro, né, só que tá às vezes meio esquecido, resgatar. O Johan, ele fala disso aí, de acessar através de meditação, de baixar a frequência cerebral, deixar aberto, né, o cérebro e você poder acessar informações que você no dia a dia, quando você está buscando, é óbvio, né? Vou parar e vou construir. Deixa eu acessar um pouco o pensamento para tentar canalizar na arquitetura, que o dia a dia às vezes é corrido. Mas o insight vem a hora que você está mais relaxadão, mais tranquilo, daí venha. Por isso que é gostoso andar de bike, respirar, né? Dar aquela arejada na realmente mente. abrir o horizonte mesmo, né?
abrir a cabeça e fugir dos padrões, né? Fugir de tudo que te disseram que é padrão, certo, né? É. Tem um cara que uma vez me falou assim, que tipo, na arquitetura convencional, a arquitetura é feita sob medida. E na bioarquitetura é tudo sobre medida. Então você vai fazer uma janela sobre uma janela que você conseguiu, às vezes. Então ela não é feita a janela na medida e depois o material tem que se adequar àquela medida que você padronizou. Não, você tem o material e a arquitetura se molda de acordo com é bem legal, assim, é mudar um pouco, né, a lógica das coisas, assim, bem legal. O desafio, vejo, que é o que? É popularizar. Meu sonho é ver a bioarquitetura se popularizando, o pessoal se beneficiando dela. E também, tanto no baixo, na construção de baixo custo, para beneficiar pessoas de baixa renda, também beneficiar, aí que entra o desafio, beneficiar pessoas que vão construir o alto padrão também. Então o desafio é colocar ela em prática, assim, de uma forma mais em série, assim, nas cidades, não só na área rural, como uma utopia. Não, ela para ser praticada mesmo. Um telhado verde é muito palpável. Principalmente você pega em Sorocaba, com o clima que a gente tem hoje, na região aí que está mais desde... Piedade ainda não, Piedade tem um clima mais ameno, tem uma umidade. Sorocaba eu já vejo que o telhado está urgente, já a cidade já está pedindo o telhado verde, essa inserção. O desafio é esse, é quebrar um pouco o paradigma, né? Lá atrás eu ficava tentando convencer as pessoas, hoje não. Hoje as pessoas estão me procurando já porque o cara sabe da bioconstrução. E a conscientização geral eu vejo que está muito maior do que lá quando eu comecei. Quando eu comecei, ninguém sabia muito. Hoje já existe, não sei se na mídia, através das mídias sociais, né, que a coisa eu vejo que é bem... As mídias de alto, como fala, de alto consumo, assim, ainda não. Mas nas mídias sociais, isso, principalmente a moçada mais nova, eu vejo que está muito popular, assim mesmo. Casais jovens querem construir casa de barro. Vem atrás de mim, Eugênio, eu queria construir uma casa de barro. Então, eu vejo com otimismo nesse ponto, assim. Eu vejo que está havendo essa mudança, a moçada mais nova já tem uma consciência diferente. Eu acredito que os mais novos têm mais consciência ainda. Então, a tendência é essa aí. E é bem legal. Então o desafio seria isso aí, popularizar mais, assim, aumentar a aplicação. Aí entra a quebra de paradigma dos governos, dos setores de aprovação, para a bioconstrução poder entrar aí de uma forma, mas eu acho que, como que fala, meio por baixo, assim, a gente vai, na hora que surgir, já não vai ter como segurar, assim, todo mundo vai estar fazendo. E entra também esse lado de como eu trabalho no escritório aqui, que já tem mais de 35 anos, quase 40 já no mercado da cidade, tudo região. Então existem obras, a gente aprova o projeto aqui no escritório e tudo, mas eu estou querendo colocar assim, já tem anos, mas agora chegou o momento, assim, a gente vai começar com uma primeira obra, experiência da gestão dos resíduos e a aplicação. Então, aplicar esse sistema de gestão de resíduos e tudo mais, eu acredito que é uma forma de levar esse olhar da bioarquitetura para influenciando as pessoas também, né? Os pedreiros, o pessoal da obra, os proprietários, reduzir, contratei o cara, consegui reduzir desperdício, sobrou dinheiro no bolso, aí o pessoal vai começar a enxergar melhor, até chegar no ponto de ter materiais, já existem no mercado materiais com baixo consumo energético para fabricação, né? Tipo
tipo tijolo ecológico, já tem espero que para o futuro isso só aumente, né? Você ter acesso a materiais industrializados, mas com um olhar ecológico, né? Dessa pegada, enfim, porque os materiais em geral na construção civil eles consomem muita energia para se fabricar e tudo mais, poluem muito, né? Realmente, desde a extração até a entrega final do produto, gera a poeira, aplicação, a construção, né? Sim. Mas obrigado, hoje. Isso aí, valeu. Foi legal, acho.